Olá, hoje vamos dar uma olhada num jogo de futebol que, bem, conta uma história muito curiosa sobre como os números às vezes não contam tudo. A meia-final da Supertaça de Espanha entre o Atlético e o Real Madrid teve um resultado que, à primeira vista, parece desafiar toda a lógica das estatísticas. Ora bem, o resultado final foi este: Atlético de Madrid 1, Real Madrid 2. Vitória para o Real, que assim segue para a final. Mas a forma como se chegou a este 2-1 é que torna este jogo tão, mas tão interessante. E é aqui que começa o verdadeiro mistério. Como é que é possível que a equipa com 22 remates perca contra a que só fez 8? Parece que não faz sentido, pois não? É exatamente essa a pergunta que vamos tentar responder agora. Ok, vamos diretos ao que interessa, no futebol. Os golos. Foram só 3, mas, acreditem, cada um deles foi decisivo para a história deste derby. Olhando para a cronologia, percebe-se logo um padrão. O Real Madrid marca cedo, depois aumenta a vantagem já na segunda parte e a resposta do Atlético, apesar de ter sido rápida, acabou por não ser suficiente para dar a volta. E que maneira de começar o jogo para o Real Madrid. Logo aos 2 minutos, pumba, Federico Valverde de livre direto a pôr a equipa na frente. Marcar tão cedo num jogo destes, claro, muda tudo. A pressão passou toda para o lado do Atlético. Avançamos para a segunda parte, minuto 55, e a vantagem do Real Madrid dobra. E adivinhem quem é que está outra vez na jogada? Pois é, Valverde, mas desta vez a assistir o Rodrigo para o golo. Parecia que o jogo estava arrumado aqui. Mas o Atlético não baixou os braços de todo. Apenas 3 minutos depois, Alexander Sorloth responde de cabeça e volta a pôr o resultado em aberto, dando-lhe uma nova esperança aos adeptos. Foi uma reação fortíssima, imediata. Mas, como se veio a provar, foi o único golo que conseguiram marcar. Muito bem. Agora vamos esquecer o marcador por um momento e mergulhar nos números do jogo. E é aqui que a história dá uma volta de 180 graus. Preparem-se, porque o que as estatísticas nos dizem é surpreendente. A questão é esta. Se o resultado foi tão equilibrado, quem é que esteve realmente por cima no jogo? Se olharmos para a lei dos golos, os números pintam um cenário completamente diferente do que seria de esperar. Vamos começar pelos remates. E reparem bem nisto. O Atlético de Madrid fez 22 remates. 22. É quase o triplo dos 8 do Real Madrid. Um número destes normalmente sugere um domínio esmagador, não é? Mas então, o que é que falhou? E não pensem que foram só chutes para o ar. A métrica dos golos esperados, o famoso XG, que no fundo mede a qualidade das oportunidades, mostra exatamente o contrário. O Atlético teve um XG de 2,26, ou seja, estatisticamente devia ter marcado mais de 2 golos. Isto mostra que o problema não foi criar oportunidades, mas sim finalizá-las, ou se calhar mérito de uma noite em grande do guarda-redes do Real. E se olharmos para esta tabela, a história repete-se. Mais posse de bola para o Atlético, muitos mais remates, um XG bem superior, o único ponto onde há algum equilíbrio é nas grandes oportunidades. Todos os números apontam para um domínio claro do Atlético, mas faltou-lhes aquela estatística que não aparece aqui, a eficácia. Mas, no fim de contas, e é aqui que a coisa se decide, podemos ter as estatísticas todas do nosso lado, mas a única que realmente importa é que está no marcador final. Então, como é que o Real Madrid conseguiu ganhar este jogo? A resposta, na verdade, pode ser resumida a um só nome: Valverde. Foi ele o fator de desequilíbrio. Há uma frase que resume isto na perfeição. Ele é o cara. É isto. Em noites assim, em que o coletivo não brilha tanto, são estes jogadores que aparecem e resolvem. E não é só uma impressão, os números provam-no. O Federico Valverde teve uma pontuação de 8,9 pela sua exibição. É uma nota absolutamente excepcional que mostra bem o impacto gigante que ele teve no jogo. Vamos recapitular. Marcou o primeiro golo, fez a assistência para o golo de vitória e, claro, foi eleito o homem do jogo. Foi uma lição de eficácia, um contraste brutal com o que se viu do outro lado. Ok, e agora, o que é que esta vitória significa? Qual é o impacto disto, tanto para a competição como para a rivalidade entre os dois clubes? Bem, para o Real Madrid o resultado é simples. Estão na final da Supertaça. E que final vamos ter? Um clássico dos clássicos, um El Clássico contra o Barcelona. O mundo do futebol vai parar para ver isto. Já para o Atlético, esta derrota dói a dobrar. Não só ficam de fora da final, como veem o fim de uma pequena série vitoriosa de 2 jogos contra o seu maior rival. É um golpe duro, sem dúvida. E tudo isto deixa-nos com uma pergunta no ar, para pensarmos. Será que este jogo é a prova de que, no futebol, a eficácia de um só jogador pode de facto valer mais do que o domínio estatístico de uma equipa inteira? Fica a questão. Se calhar a capacidade de ser letal nos momentos-chave é, no fim de contas, a estatística mais importante de todas.